Espera que já vai começar o nosso episódio do Let's Cast, mas antes eu quero te falar uma coisa. Se você está cansado de correr atrás de venda, eu quero te ensinar a parar de correr e atrair os clientes e as vendas certas. Eu sou Fernanda Medeiros, cola comigo aqui, eu sou sua mentora de vendas e quero te ajudar a ser mais estratégico, mais veloz e assertivo no seu negócio. Bora, bora! E roda a vinheta. Eu sou Fernanda Medeiros. E eu sou Marcela Moura. Está no ar o 16º episódio do meu, do seu, do nosso Let's Cast. E hoje nós estamos aqui com os gêmeos bodybuilder, Kaique e Caio. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Caio, Kaique, me identificar direitinho aqui, falar Vocês repetidamente. verem uma imagem espelhada aí, vocês não assustam, não. Já fiquem sabendo Tá que realmente duplicando. duas pessoas. E vem exatamente iguais. Exatamente iguais. Brincadeiras à parte, mas geralmente quando tem dois irmãos da mesma idade, os gêmeos, as mães vestem igual. Né? Aí vocês acostumaram, misturou e Só tudo que é jeito. engraçado que só foi o uniforme. É o né? uniforme mesmo da academia. Tô brincando com vocês. Caio e Kaique, eu queria que você se apresentasse pro nosso público, falasse um pouco quem cada um de vocês, contasse um pouquinho da história de vocês, como é que vocês entraram nesse ramo aí do fisiculturismo. Você nem fala, é bodybuilder? No caso, bodybuilding é uma categoria, né? bodybuilding Mas o fisiculturismo é eu sou extremamente leigo. O contexto hoje é bodybuilding, o mundo do bodybuilding. Então beleza, desse mundo aí. É paralelo. Então o mundo fitness é diferente. É diferente. O mundo fitness Inclusive, é mais a gente comum, vai explicar essa diferença também. E no nosso é mais uma coisa de atleta mesmo, um mundo mais É um voltado- esporte, né? Um esporte mesmo de alto rendimento. Então, eu e o Kaique começamos aí há 3 anos atrás, tendo essa visão de campeonato também como uma forma de trabalho, né? Porque a gente somos donos de academia, mexemos com essa área já, e a gente viu que isso aí seria muito bacana pra gente, né? Então, visamos isso aí e começamos o esporte, visando também o futuro nosso na questão de emprego e também como atleta. Muito Legal. bom. O que o Caio falou, né? Assim, a gente buscou no meio do esporte, assim, uma visão melhor de trabalho em questão, a gente conseguir mais alunos, ter uma visão melhor da nossa academia. Sim. Então, porque o mundo hoje está girando muito em torno disso aí, do fisiculturismo e tal. A gente buscou mais isso também. E, assim, acabou apaixonando pelo esporte. Tornou uma paixão, né? tornou uma paixão. Porque não dá pra mim entender. Eu falei assim, a primeira vez que eu fui, eu falei, vou fazer um teste. Se eu não gostar, não continuo. Só que a gente já apaixonou pelo esporte e tá aí até hoje. Tem que E é ser, difícil depois tem pra que sair, ser, né? e tem que ser muito Não, pra sair é só... louco pra gostar, viu? Porque não é fácil. não. Nós vamos falar disso aqui, inclusive. E assim, eu lembro, eu bem pequenininha, gente. Eu conheço Kaique e Caio, assim, eu era bem pequenininha. Eu lembro que eles... Você é bem pequena, eles já eram grandes. eu já era pequena. Eu era pequena, eles já eram adultos já. Vocês falaram que começaram aí no ramo do empreendimento, né? De empresarial mesmo, Sim, há isso. 3 anos atrás, mas eles tiveram, gente, uma academia. Há 3 anos. 3 anos o fisiculturismo. O fisiculturismo. Mas A a academia tem mais Tem tempo. 9 anos. 9 anos. Aí eu vou contar a experiência minha. Eu chegava lá na casa da mãe deles, que mãe era muito amiga da mãe deles, né? Eles tinham uma academia no quintal da casa deles, gente. Era muito engraçado que os pezinhos eram de concreto, cimento. De ferro. Cobrava R$5 ali pros amigos. Exato. Aí a gente fala isso, o povo não acredita nisso, não. Nossa Primeira academia foi... O primeiro empreendimento foi isso, em casa. Que é treinar lá R$5 pra treinar. Do zero. Tipo assim, vamos montar os pesos aqui, vamos. Gastamos dinheiro com Nossa, cimento. eu não sabia. Então, Ela tá por dentro. tá por dentro. Ela lembra. É porque o sonho nosso era esse. Já cobrei de Tem- você R$5 lá ou não? Eu ia lá quando vocês não estavam escondidos. Se tiver cobrado, vamos Treinar de pagar graça. aqui com juros e Treinou correção. escondido, dá, pode pagar aí. Essa era o sonho nosso, né? Desde de criança, ter uma academia. Então a gente não tinha, né? Essa visão ainda, era novo e tal. E foi o que ela comentou. A gente- Condição, né? Porque a academia não é um condição, negócio antigamente, que- né? E tal. E aí a gente foi e fez em casa mesmo. E por gostar também de treinar, a gente tinha condição de pagar uma academia. Mesmo que era barata antes, né? Em vista de hoje, mas não tinha condição de pagar uma academia, a gente fez em casa mesmo. E aí chamava a galera da rua e cobrava aí R$5 deles
por mês. E aí você treinava isso Treinava também? isso também. Treinava tudo errado. E tava achando que dava. dava. Tinha até, mas tinha som, tinha tudo, era Tinha certinho. tudo, a academia Tinha música. tinha música, tinha espelho pra depois do treino ter que verdade, botar. tava o bump, Não né? tirava foto porque não tinha celular, né? Aí já tava mais moderna, hoje tá mais moderna. Não, isso na época. Gente, muito legal viver essa memória aqui, eu lembro muito bem. Não, Não, foi mas bom hoje, lembrar hoje, disso. é isso que eu ia falar, é bom porque assim, às vezes na correria do nosso dia, a gente às vezes questiona e reclama de um negócio ali, outro ali que às vezes não deu certo da maneira que a gente quer, mas quando você volta lá nos primórdios, volta lá, você atrás, você fala assim, poxa, aqui ó, eu ainda não tô talvez onde eu Sim, quero, mas eu também já não tô onde que eu tava. É, E sempre a exatamente. gente quer buscar o melhor, né? Sempre a gente tá assim, ó, tá nesse ponto, a gente nunca quer estacionar. Quer sempre evoluir, né? Com certeza. Tanto que a gente foi buscar ter nisso essa questão também da educação física, entrou na faculdade, juntos praticamente, pra isso, fazer isso, que é uma coisa que a gente sempre quis, sempre gostou da área do esporte, e foi. Fizemos educação física, formei em nutrição agora também, Caio tá fazendo nutrição. Então a gente tá além buscando de sempre... educador físico, Isso. vocês estão fazendo Porque nutrição. a gente é atleta, igual eu falei, a gente tem essa visão de profissional, mas nós somos profissionais mesmo, registrados, com o CREF, tudo certinho, há mais de 6 anos. Né, que temos aí essa profissão. E o Kaique agora formou em nutrição e eu tô praticamente... E agrega, né? Porque agrega. todo mundo, assim, tanto que quer entrar no mundo fitness, que aí vocês vão explicar pra nós a diferença, quanto que quiser entrar pra esse mundo do... Assim, a Bodybuilding. gente busca todo mundo, né? Na verdade, assim, a gente busca Então dá pra o abraçar a atleta, galera. o não atleta, a gente busca quem Desde quer da pessoa mudar a ali, vida, né? Em questão de saúde. Não vou falar criança, porque criança hoje é de 10 anos pra baixo, né? Vamos pôr um adolescente ali de 12, 13 anos, até uma pessoa idosa. Então a gente tem esse preparo aí. Muito bom. Tanto com crianças, com adolescentes e idosos também. E o Então atleta, atende, né? tá todo mundo, todo né? É ramo, amplo, né? né? É amplo. Mas acredito que como vocês estão nesse segmento, muita gente que talvez tenha interesse, vontade de entrar nesse segmento, acaba procurando e já fica um pacote meio que completo, né? Completo. Hoje, assim, na verdade, essa questão que a gente vai do atleta, ele espelha muita gente. Então a gente trabalha não só com Vira uma atleta. inspiração, né? A gente trabalha até mais com pessoas que não são atletas, né? Que buscam ali, porque ele tem uma inspiração. A pessoa ficou assim, tentar chegar próximo, pelo menos. Só que isso é totalmente diferente, né? Um atleta vive ali, né? Diferente de uma pessoa comum. Mas a pessoa comum, ela vai conseguir o objetivo dela do mesmo jeito. Então a gente tá ali sempre tentando ajudar isso. Então a gente, assim, tem mais hoje pessoas com a gente que não é atleta do que atleta. Que inspira, né, as pessoas. Eu vejo algumas marcas aí mudando aqui um pouco, mas nós estamos contextualizados. Eu vejo algumas marcas de whey protein, de suplementos e tal, de maneira geral. Antigamente, o foco deles, antes, era só de fisiculturista. Isso. Era foco e tal. Hoje mudou. Mudou. Hoje por quê? Porque o suplemento ele não é pra só pra fisiculturista. Pelo contrário, né? O fisiculturista também usa, logicamente, mas né? é o que dá menos, entre aspas, assim, lucro pra empresa, porque eles é patrocinado, né? É. Ele vai fazer a ideia aí de promover E a marca. minoria de número de pessoas que vão viver realmente, né, do esporte. E hoje também, assim, a questão da visibilidade, né? E também a informação de hoje, de um suplemento, né? Antigamente, me dá um whey, antigamente a gente nem sabia o que era. Aí o povo acha que não pode nem tomar A creatina whey. mesmo é um suplemento que tá muito em alta hoje. Antigamente ela era tipo R$5 um pote, ninguém nem sabia pra que era. Entende? E raramente o povo hoje não, hoje é o suplemento um dos mais usados, um dos mais é pra todo mundo, estudados. Né? E é pra todo mundo. Tem vários hoje estudos tem, sobre ela. casos diabéticos. Mais caro também. Superose, pessoas que vai, né, começando ali também degradação da massa muscular. Exatamente. Que tem hora que ainda chega e diz assim, mas será que eu posso tomar esse tem e tal? Não faz muita mal. gente aborda a questão renal, né? Muita gente fala que dá problemas nos rins. É isso mesmo? Tem esse risco? Assim, na verdade, tinha esse mito, né? Antigamente, porque não tinha informação. Mas hoje a creatina é usada no tratamento renal. Então, assim, a pessoa, hoje em dia, com a informação, né, que ela teve errada ali, tem um preconceito até hoje de não usar porque dá problema nos rins. E assim, o que acontece? A pessoa não se hidrata direito, a creatina pode, assim, sim, ela, nessa questão, ela pode piorar.
acelerar um processo, mas é porque a pessoa não tá hidratando, não tá tomando água. Já tem uma predisposição de alguma coisa e ainda não se hidrata, né? Isso, aí é bacana porque vai ter problema de qualquer forma. Não é a creatina que trouxe isso, não. Hoje ela é usada justamente até para tratar problema renal. Entendi. Então, vários problemas, né? Então a hidratação ela é essencial no uso da creatina. De qualquer suplemento, de qualquer atividade física. Mas o pessoal tem esse mito, eu tomei creatina, eu tenho que beber muita água. Pelo um certo ponto é bom. Sim. Né? Porque a pessoa começa a beber mais água, começa preocupada, preocupada. Mas ela não tem essa função de afetar nada. É lógico que tudo em excesso vai prejudicar. Mas o pessoal esquece que o melhor suplemento é isso aqui, é água. Tem que tomar água de qualquer forma. A coisa mais poderosa que tem. Tanto pra perder peso, quanto a mãe brinca comigo, mãe. Tem hora que eu tô lá em casa, às vezes, assim, trabalhando, alguma coisa assim. Ela fala assim, você não acha o rim na Shopee, nem na Shein. Mas é verdade. O corpo a questão da desidratação né? ali é muito perigoso, né? Então, assim, eu vou falar assim com o pessoal, o suplemento mais importante é isso aqui, é a água. Não adianta você querer tomar creatina, whey. Quer tomar tudo e não tomar água, não adianta nada. É desse jeito. Mas dentro desse esporte aí que vocês entraram, né? É mais recente do que o tempo que vocês têm de academia. 3 anos. A gente tem pouco tempo de atleta, mas tem muita experiência, que a gente estudava antes sobre isso. Isso. Eu falo que 3 anos nesse esporte parece ser pouco tempo, mas pra vocês que tá lá vivendo, é muito intenso, isso, né? 2 meses que você vive de preparação parece que é uma eternidade. Né? Porque a pessoa quem viveu sabe do que eu tô falando. A penúltima semana da competição parece por um ano. Porque daqui a pouco você vê sua dieta. Secão, né? Você sabe como é que é. Uma dieta básica já é tortura. Isso, ali você tem que entrar numa performance, né? Performance, assim, de condicionamento. O músculo tem que estar bem evidente. Então, assim, é o máximo de condicionamento físico para poder competir. Então, é complicado. Eu fico pensando que vocês fazem aquele movimento, né? Eu não sei falar. As poses. Aí os músculos, tudo aparece. Pra chegar naquela Então, consciência corporal, que eu não sei nem onde é que tem. Eu não sei nem onde é que tá. É tudo treinado, é treinamento. Você sabe. E eu falo assim, só de fazer aquele esforço da pose, eu já acho que... E realmente, a pose ela cansa mais que o treino em si. O treinamento de pose ela é mais cansativo do que você fazer a musculação. Tudo, né? É um nível muito forte de consciência corporal, assim, né? Você tem que dominar ali a mentalidade ali naquela hora da pose, tudo influencia. Até a respiração, você tem que controlar. O Caio falou ali que eu faço dieta, né? Até a dieta que não é tão restritiva, que eu faço a dieta normal, né? Comum. Já é, às vezes, torturante, imagina, pra chegar numa condição não é uma assim, coisa né? fácil. Eu costumo falar com o pessoal. Não é difícil. Não é difícil você conseguir um corpo bacana. O difícil é você fazer o processo. Porque o corpo, se você fazer tudo certinho, você consegue. Não é uma coisa assim, tipo, você vê uma mulher lá, tá magra, a perna boa e tal. Deve ser muito difícil, mas tem que ficar na academia tantas horas. Mas não é essa a questão. O difícil é o processo. Você conseguir cumprir essa questão da dieta, essa questão, tipo assim, de treinar, de renunciar também dormir, algumas coisas, né? Algumas coisas. Então, assim, lógico que tem gente que consegue muito mais fácil. É o fator genético, né? Não tem jeito. Tipo assim, uma pessoa que tem genética boa, ela vai conseguir muito mais rápido, muito mais fácil. Sim. Agora, quem não tem, infelizmente, tem que sofrer mais um pouquinho, mas consegue. Mas a genética não define, né? Não define quem vai ter ou não. A genética, ela é o seguinte, assim, por exemplo, não que a gente vai ver uma pessoa um pouco criança, ou esse cara vai ser forte e tal. Assim, é quando ele começa o processo. Então, ele tem uma evolução muito rápida, começa uma dieta, tem uma evolução muito rápida. Então, isso é genética. Então, assim, é uma pessoa que tem mais facilidade em desenvolver massa muscular, ter ali uma linha mais bonita, né? Assim, dia a dia ou para uma competição. E até é mais fácil, também, né? Ela consegue equilibrar mais. Adaptar melhor. Né? Uma pessoa que tem dificuldade de perder peso, igual o Kaique falou, ela tem que fazer uma dieta bem restritiva. A pessoa que já tem uma genética já favorável, ela pode comer um lanche, e vai ficar do mesmo jeito que a pessoa que tá querendo buscar aquele corpo tá sofrendo mais. Muda um pouco mais o processo, mas não define o resultado. Não define o resultado. É um esforço a mais de cada um. A gente fala assim, o trabalho é o mesmo, né, de quem não tem genética e quem tem genética. A diferença é que quem tem genética, ele vai destacar mais, não porque mais rápido. Porque tem gente que anula o que a pessoa fez a vida inteira e fala, porque ele tem a genética. Vocês falam assim, o trabalho duro é a mesma coisa. Que é igual, é porque você tem a genética boa. O trabalho duro. Trabalho duro, tipo, muito tempo de treino, muito tempo de dedicação. Né? Dedicação em cima disso aí. A gente fala assim, não adianta ter genética e não fazer o trabalho, né? Não adianta. Então, assim, a gente sempre fala, a genética ela vai ser favorável, né? Principalmente pro esporte. Então, assim, a gente vê o
vamos dar um exemplo, Miss Olímpia, né? Então o pessoal que tá Miss Olímpia, eles são escolhidos pra estar ali. Não tem condição, assim, de uma pessoa... Todo mundo tá lá. De todo mundo tá lá. Não é pra todo mundo. Eu sempre falo assim, ser atleta também é a mesma coisa de uma pessoa que nasce sabendo jogar futebol. Ele só vai aperfeiçoar. Exatamente. Mas ele tem um dom de ser atleta. Ele tem a linha, ele tem a genética. Então, assim, queira ou não, é uma coisa assim que eu sempre falei com o pessoal. O ser atleta também é escolhido. Igual jogador de futebol, um cantor que tem um dom. O ser atleta também tem, é isso. Eu já tive vontade, assim, já bem passado, assim, longe, nunca competi, mas já tive vontade, mas eu, assim, eu falo que não é nem o corpo, é a mente. É o psico. Pode continuar. A mentalidade, o psicológico. Eu já tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa, né, que tava em preparação, é muito sofrido. Se pra quem tá acompanhando é sofrido, imagina pra pessoa. Então, assim, é muito mais fácil, mental do que físico, É complicado. Você falando de mentalidade, eu vou dar um exemplo, assim, de o que é a competição. Tem pessoas que empolgam muito pra competir, vai lá e compete, só que tem um resultado que não é favorável. Não é tipo assim, não ganhei. Então, assim, a pessoa, ela, tipo... Se frustra. Fica indignada, assim, não quer saber nem de treinar mais. Já aconteceu várias vezes isso. E também, até pra ganhar, você tem que saber ter a mentalidade. Eu acho que o principal é saber ganhar do que perder. Ganhar e perder. Realmente campeão, mas sabendo que você vai disputar com outras pessoas que têm a mesma mentalidade. E vai ganhar o melhor. O saber não você estava ruim, né? Mas vai ter a competição, tem essa questão, né, cara? Tem essa questão. Eu falo assim, sempre você vai estar disputando com pessoas que estão no mesmo propósito. Só que eu sempre falei assim, ó, o perder faz parte, o ganhar também. Só que o ganhar você tem que saber sempre tirar aquilo ali de letra, porque o ganhar é mais assim, o pessoal põe um ego muito em cima. Então, tem que administrar eu sou campeão. Sentimento, né? Isso. Então, acho que tem que saber mais ganhar do que perder nesse esporte. Isso aí. Pra pessoa não, tipo assim, se jogar muito lá em cima, mas tem vários competidores. Que vai descer. Né, que vai, aí o dia que perde, não aceita que perdeu. Porque a pessoa tem muito isso. Né, a gente tem experiência que a gente, né, promove, né, o campeonato também. Somos atletas, participamos e promovemos também. Então a gente tem essa experiência que a pessoa acha que ela só tem que ganhar se ela for top 1. No contexto, campeão é o top 1. Mas só de você estar lá em cima, você já é um campeão. Eu falei direto. Só o processo que você passou já é vitorioso. Isso é a maior verdade. E pra mim, assim, eu como atleta, né, disputei vários campeonatos, sempre fiquei no pódio, né, que a gente fala o pódio, são 5 atletas no pódio. De top 5 até o top 1. Do top 5 até o top 1, todos são campeões. Mas o que ganhou o primeiro lugar foi uma diferença, ele tava melhor um pouquinho do que outra pessoa. Mas não significa que ele tá muito acima do top 5. Então tem isso aí. Eu costumo falar assim, ó, eu acho que a gente às vezes foca muito nessa questão, no caso seus aí dentro do pódio, e realmente eu acho que é um negócio que realmente tem que jogar pro ar mesmo, que você ganhou, que você competiu, teve um processo em cima disso e tal. Né? Foi buscar eu gosto de alguns esportes que não é esse, assim, muito musculação. Musculação eu faço porque é necessário. Obrigado. Mas sendo bem verdadeira. Mas assim, por exemplo, de vez em quando eu corro, né? E quando eu participo das corridas, ainda que eu não ganhe o pódio, eu já me sinto assim altamente vencedor. Sim. Por quê? Porque eu venci 60 quilos. Eu tô correndo, coisa que eu nem pensava na vida que eu faria. Eu tô participando de uma prova, eu já lógico que eu não posso usar isso como uma muleta e não querer desenvolver. Mas eu já tô na frente de quem nem saiu de casa. E essa vitória é a mais satisfatória. Quando você, tipo assim, começa ali, no seu caso, você começou correndo e tal. Aí um dia você participa de uma prova e ganha. Você sabe tudo que você fez lá atrás. Passa todo um filme, o processo, né, que você fez. Agora quando o cara já chega, lógico que é bom. Você já chega e já ganha um top 1 de primeira, você sabe que isso é bom. Às vezes você fica acomodado com isso também. Você não quer buscar melhorar. Tem que trabalhar muito. Eu já vi muito atleta que é o principal desse esporte. Qualquer esporte, né? Que começa ali ganhando em primeiro lugar, ganha 2, 3 provas e ele acomoda com isso. E aí o que ficou lá em último, ele se torna campeão. Começou a desenvolver porque ele quer buscar o primeiro lugar. E assim, por experiência, eu e Caio já passamos de vários esportes, que a gente sempre foi disso, né? Na escola, jogava, corria, então a gente participava de todos os esportes possíveis, a gente estava dentro. Vocês gostam, e assim, né? Eu vou falar, o esporte que a gente hoje pratica, que é o fisiculturismo, pra mim é o mais complexo e difícil, porque é uma luta contra você. Tá você e seu prato de comida ali, se você quiser jogar pra lá e comer um lanche, você vai comer. Isso é muito entendeu? Você não tá com a equipe, enorme, né? E foco, é você sozinho. Então, assim, beleza, você tem seu coach ali que te passa o treino. Na verdade, assim, eu e Caio, a maioria das competições, a gente mesmo
fez a preparação nossa. Mas assim, é você e você ali, pronto. Porque então, agora vocês também têm as habilidades, já tem a habilidade, mas é pior, né, pra fazer. Mas pra mim, pior quando você se acompanha, né? É por experiência. Porque quando alguém te cobra, é mais fácil. Por experiência. Você tem alguém, tipo assim, não, o cara tá me cobrando, não tem que fazer. Agora, quando você faz por conta própria... Não tem ninguém em cima eu vou comer esse negócio aqui, porque isso aqui, eu tô falando, isso não vai dar nada, não. Mas quando a pessoa te fala assim, não, pode ir lá e comer, você fica mais... com a mente melhor. Aí você fica assim, o cara falou pra mim comer, então ele tá entendendo. Agora, você mesmo não tem essa percepção. Porque você tá no come, momento... você se sente culpado. Porque eu acho que quando você tá nessa preparação e você mesmo tá se avaliando, você tá no momento de se permitir, né? O momento de coach e no momento de atleta. Então, meio que você já tem que estar com a mentalidade. Se você errar com você 2 vezes, você vai errar com você 2 vezes. Isso mesmo. Então, assim, por experiência, né, a gente ter vivido, né, vários esportes, eu falo que o fisiculturismo, pra mim, é um dos esportes mais difíceis e mais gratificantes também. A vida pessoal muda muito, né? Então, assim, você tem um foco absurdo no que você tá fazendo. Então, é pra vida. Eu falo, o atleta hoje, ele tem que ser mais respeitado, na verdade. Tá mudando muito. Mas melhorou, assim, né? melhorou muito, só que ainda tem muito preconceito, né? Tem muito preconceito ainda. E assim, eu falo, pra mim é um esporte que tinha que ser muito respeitado pela vivência, né? Que o atleta passa pelo ali, processo, né? O processo e tudo. Então, assim, tá mudando, né? Vamos esperar dentro mudar mais. Nessa trajetória sua, assim, qual que foi o momento individual, né? Porque cada um tem uma categoria, né? Qual que foi o marco, assim, mais... Assim, teve um marco na história suas, assim, quando vocês começaram no esporte. Qual coisa que te marcou? Quer falar o seu primeiro? Eu vou falar o meu e o de Kaique junto, né? Porque eu emocionei junto com ele. Assim, eu peguei a trajetória em 2000, foi 2021 ou 2022? Não lembro mais. 2022. 2022. Aí a gente foi pro campeonato da IFBB, que é em Belo Horizonte, e lá foi o Estreantes. Esse, pra mim, foi um campeonato, assim, que eu tava já tinha meio que umas 3 semanas antes da preparação, meio desmotivado. E o Kaique tava mais focado. Ele tava, assim, com um foco mais... E eu já tava, assim, mais com problemas pessoais e tal. Então, meio que, assim, tava fazendo... Aí deu uma, né? Aí eu fui. Fui, assim, não tão preparado, mas... o corpo, ele muda muito rápido, né? Nessa questão de semanas, né? De dias também. Dia após dia. Eu cheguei lá, nesse primeiro nós tava com um coach, né? Tava. O primeiro a gente tava com um coach, que é o Fábio Caverna. Não sei se eu posso citar o nome. Pode. Inclusive, ele é muito conhecido, né? Um cara muito bacana, muito experiente. E aí ele, faltando aí um mês e meio mais ou menos, a gente procurou ele pra, né, pegar a reta final. E, né, se prontificou e a gente começou a fazer a preparação com ele. Aí no dia eu cheguei, a gente chegou pra ele fazer a avaliação, ele, moça, você não fez não, né? Ele falou, não vou mentir não, eu dei umas vaciladas aí, comi uns negócios e ele você não conseguiu, tava mais encaixado, assim, o corpo bem mais encaixado. A gente fala encaixado porque, assim, o físico, né, mais seco, pronto já, e eu já não tava tanto. Tava o Kaique e o Oliveira, que é um amigo nosso. E eles dois estavam mais preparados, assim, e eu já tava, assim, ele me deu uma, tipo, não que ele me desmotivou, mas ele foi bem sincero, direto, porque é um cara que ele tá no vivo nesse meio, não pode falar, não, moça, assim... Te iludir naquele momento. No popular, sincero, amaciar a situação, não pode, entendeu? Tem que falar direto. Aí, você não fez e tal, mas, assim, faz isso e aquilo que você melhora. Aí eu, beleza. Peguei, fiz meu processo, mas aí o corpo não tava entrando naquela condição que era pra o palco, né? Aí eu falei, já tô aqui, acho que não vou nesse negócio, não. Vamos deixar os meninos, só vou assistir. Aí eu tava desistindo. Mas depois eu pensei, já paguei tudo, já preparei. Eu vou, pra mim uma falta eu tenho. Pensei assim, entendeu? Aí, beleza, eu cheguei... fiz o que ele pediu, aí no outro dia eu já acordei, né, e fui no espelho, o corpo já tava diferente. Aí eu já animei, falei, dá pra ir. E aí peguei e continuei fazendo o processo, e aí a gente foi pro campeonato, eu fui com eles, né, com o Kaique e o Oliveira, que era mais cedo. Aí eu falei, já vou logo e fico lá. E aí nessa trajetória eu cheguei lá, eram umas 10 da manhã, e fiquei fazendo o processo. Aí o corpo foi melhorando mais ainda. Aí, cada assim, coisa que você come, né? Só que daí eu já tava cansado demais, porque eu cheguei 10 da manhã pra acompanhar eles e fui subir 11 da noite. Nossa. Só citando que esse campeonato que a gente foi, ele foi pós-pandemia. Então tinha 2 anos que não tinha campeonato. Foi o maior. Deu mais de 15 atletas. Nossa. Então, assim, eu fui 10 da manhã. Tava preparando em casa. Né? Minha categoria tava pra ser 2 da tarde, foi subir 11 da noite.
E aí, mas isso aí foi bom pra mim. Nossa, me ajudou. Porque no processo que você tava esperando, você conseguiu melhorar melhor. mais. Então, assim, o que eu achei muito bacana... O que faz pra melhorar? É só as estratégias. Água, por exemplo. Água, isso aqui, ó. Esse copo que a gente vai eu pensei que vocês ficavam treinando lá pra poder já... Isso é também, só um pouquinho antes de competir. Um aquecimento. Mas a estratégia que a gente fala é mais alimentação. Alimentação, sódio, que a gente faz bomba de sódio, que é o que o mecanismo do corpo faz. A gente faz ela de forma... introduz o sódio a mais que seu corpo tá, né, no momento. Aí ele vai puxando mais água, levando pro músculo. Sim, e nesse meio tempo aí eu consegui melhorar mais ainda meu corpo. Então, assim... Foi uma coisa muito marcante, porque eu tava desacreditado. E aí, tipo assim, lá dentro do campeonato mesmo, da estrutura do evento, eu fui melhorando. Aí disso aí, eu desacreditado, eu fui pro top 2. Olha só! Ganhei o top 2. Aí, pra tipo quem assim, ia só tirar foto, eu queria, né? Olha, se você tivesse desistido. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito marcante. Foi muito bacana. E o que o corpo consegue, tipo assim, chegar, né? Então... Você falou aí das estratégias do sódio, tem a estratégia da água, né? Que eu acho que é o que eu mais vejo. Não sei se é uma semana antes, se é próximo do dia, toma 9 litros de água. Tem uma isso é bem relativo, assim, né, de pessoas. Mas assim, tem gente que toma até 12, 14 litros de água. Já vi gente tomando 12, 14 litros de água. Assim vai, e depois do processo, né? Não é uma coisa protocolada, aqui, umas 300 ml mais ou menos. Você fica com isso no dia todo, dependendo da pessoa e da sua condição também. Porque se você estiver bem condicionado, você toma mais. É porque o processo é muito individual. É uma coisa que também, se eu vou no campeonato esse mês e no próximo mês eu vou em outro, não é a mesma preparação, muda. A água muda, tudo muda. E aí foi isso que me marcou bastante. E o de Kaique, né? No meu caso, assim, foi até bem parecido com o de Kaique. Eu tava vindo na preparação, né? Que a gente já tinha competido e tal. E assim, quando o Kaique competiu o primeiro, aí eu fui, assim... Só que na minha categoria eu vi, falei, não tô pronto, né? Eu fui de 25 atletas, eu fiquei em 7º. Falei, não vou prolongar. Tanto que Kaique foi no Mineiro depois, no Brasileiro. E eu falei, não, vou só em novembro. Que eu vou melhorar meu corpo. Em novembro que eu vou ser campeão. Aí peguei e tal, fiz a preparação tudo. Em novembro fui competir e fui campeão. Mas até então não foi o que me marcou mais. Porque assim, eu tava ciente que eu tinha que melhorar e ir pra competição. Foi meu primeiro top 1, primeiro campeão. Aí, no ano seguinte, tinha a competição fora, né? Que era o Mr. Universo. Que dava o Pro e tal. Aí nisso, na sequência, veio um campeonato brasileiro. Aí eu e o Kai saímos pra competir o brasileiro e tal. Fomos campeões também. Então isso já deu um ânimo a mais. Foi. Só que nisso a gente foi me dando preparação. Né? Foi mineiro, brasileiro, aí veio o Mr. Universo. Isso é preparação. Um atrás da outra. Isso foi me desgastando muito. Empolgou muito. Aí, assim, desgastou muito e tal. Aí eu tava... porque é uma preparação em cima da outra. Aí eu, tipo, adoeci na preparação. Eu tive uma crise de sinusite muito forte, que eu tenho muito forte, né? Fui pro hospital. Aí tive que tomar antibiótico no meio da preparação, faltando uma semana e meia pro campeonato. O corpo sente tudo, né? E o antibiótico, ele deixa você todo retido e tal. Aí nisso eu vim com estratégia alimentar. Isso a gente tava meio preparando a gente, né? Aí assim, vim e tal, falei, não, vou desistir. Só que eu quase desisti. Quase assim, falei, não, vou competir, porque não vai dar pra mim, não. Não justifica. Não, eu tava passando mal demais e não tava conseguindo nem treinar direito, eu tava. Assim, tanto mal que eu tava passando, né? Aí eu falei, não, já tô aqui, vou competir. Aí peguei e falei, desacreditado também. Só que assim, eu tava assim, pronto pra ir, desacreditado em questão disso, porque eu falei assim, a cabeça ficou ruim, tomando antibiótico e achando que meu corpo ia piorar, só que dependendo do que eu fiz, né, falei, às vezes não piora. Continuei o processo. Aí viajamos, né, que foi em São Paulo, essa competição, pra competir. Aí nisso, a gente tava, eu e o Caio me preparando, só que o Caverna, que preparou, a gente tava lá. Ele olhou assim, falou, você vai ser campeão. Você tá pronto. Nossa. Foi ele pra mim. Aí, você todo preocupado. Não, assim, só que quando eu vi meu corpo, assim, que eu, tipo, chegou no dia do campeonato, eu falei, não, acho que eu tô pronto mesmo. Eu vi, assim, que, tipo assim, nada, não consegui aquela doença que eu tava ali, não me derrubou. Aí eu falei, não, vou competir. Aí fui e competi nas 2 categorias, fui campeão. E nisso tem o overall da competição. Aí o overall te dá o Pro Card, né? Que é o cartão profissional. O overall é uma categoria acima do o overall é o seguinte, pega todos os campeões da categoria e disputa quem é o melhor. Ah, entendi. Campeão dos campeões. Entendi, que legal. Aí eu fui disputar. É o melhor da noite. Aí, assim, tinha um cara que era favorito a ser campeão nesse dia. Só que até isso, né? Tem o favoritismo. Tinha um cara que era favorito, porque ele já ganhou várias competições e tal. Só que aí a gente foi fazendo estratégia e tal pro chegar nesse momento. Aí eu consegui ser campeão overall.
Aí nisso, assim, me deu um tipo ânimo. assim, o campeão dos campeões. Pro, né? Aí nisso eu fui ganhar o cartão profissional. Então, assim, veio uma emoção muito grande. Você tá doido? É porque, tipo assim, na iminência que você tava de nem conseguir participar. E logo depois tinha outra competição. E logo depois tinha outra competição de outra federação. Eu e Caio, não, a gente vai competir. 2 seguidas mesmo. Eu competi no sábado. E domingo era outra competição. Eu fui na competição, ganhei também e ganhei o overall também dessa competição. Olha só! Então eu tive dois overalls basicamente no mesmo dia. Nossa! Então, assim, foi um marco muito grande na carreira, né, tá de atleta. Então, assim, eu vim assim um processo que eu tava praticamente desistindo, não porque eu queria, mas porque assim, as consequências de saúde, né? Sempre tem algo, assim, que quem é atleta sabe, porque é uma coisa muito minimalista, né? A pessoa tipo, passa por muita coisa. É igual, por exemplo, eu sempre falo com os meninos, vocês estão aí preparando pra competir, cuidado na rua, porque você tá ali, ó, faz a preparação toda, aí vai ter um acidente de moto, pronto, acabou a preparação. Então, assim, tem que ter muita atenção em tudo, porque qualquer coisa tira você ali do ar, né? Vou jogar uma bola, torce o pé. Porque o esporte é o seguinte, o dia do campeonato é só o dia do show. É antes que é tudo o processo. Tudo acontece. É um treinamento antes. Igual, lá é só a apresentação. Só a apresentação, que é o show. Então, assim, aí o cara vem lá 3 meses, que é uma preparação de 3 meses, mais ou menos, ali, 12 semanas. Aí, faltando uma semana, ele vai lá e machuca. E um detalhe nessa competição, que eu bato um peso, né? A categoria de Caio não precisa bater peso. A minha tem um peso que eu tenho que chegar na minha altura e ter esse peso. Por exemplo, vamos pôr que é 98 quilos. Eu não posso chegar e tá com 99. Abaixo não tem nada a ver, não posso passar disso. E assim, eu tava 2 quilos acima da competição, no dia da competição praticamente. Aí o que eu fiz? A gente tava num apartamento, né? No 22º andar. E não tinha como eu fazer cardio, eu desci 3 vezes. Enrolei um papel filme, assim, uma coisa de louco mesmo. Coloquei moletom e fui subir escada pra me suar. O suor, perder água, estratégia. Tem gente que usa sauna, eu já vi. Só que no meu caso já nem ia adiantar muito, porque era muito peso. E tem gente que chega no dia da pesagem ali, tá 200 gramas a mais, não passa, 300 gramas. Mas assim, vai lá, você tem meia hora pra perder esses 200 gramas. Você vai lá, urina ali, pronto. Mas no meu caso era 2,4 kg que eu tava a mais, por causa do antibiótico. Assim, então, assim, eu falei, não, vou fazer o que for. E as pernas no dia, como é que fica? Nossa, o foco é tão grande que, assim, você fica cansado. Você fica cansado, mas você não sente 10 minutos daquela escada, depois eu tô toda 20º qual andar? 22º. Gente, 22 andares. Meu Deus. Foi 3 vezes, então que começou 5 horas da manhã que eu fui. E o povo tava no hotel sem entender nada. Não, o povo tava... Ainda bem que o povo não vai pra escada, né? Que se eu sou, eu tava com um moletom, uma calça. Que o povo usa elevador, eu desci e falei, se esse povo me ver aqui, eles assustam do jeito que eu tô aqui. Enrolei papel filme assim, coloquei um moletom e fui fazer pra bater o peso. Né? É coisa de doido. Agora, você falando assim das diferenças de categoria, né? Que a gente tava comentando. Você, Caio. Vamos trocar aqui. Caio tem uma categoria e você em outra. Isso. É porque o que acontece? Quando a gente decidiu competir, nós não queríamos competir juntos, na mesma categoria. Porque só um. Porque a ideia nossa era o que? Os dois ser campeão. Igual a gente foi campeão brasileiro junto. Então aqui em Montes Claros nós somos os únicos, a única academia, né? Que a gente passa pela academia. Sim. Que tem 2 campeões brasileiros. Então, a gente decidiu por causa disso. Pra não bater, porque o peso é o mesmo e a altura é a mesma. É bom que divide e multiplica, né? Exato. A estratégia então, foi essa. Só um top 1. Sempre um top 1. Ou uma vez ele, uma vez eu. Então, assim, pros dois ser campeão. Aí você vai no nível todo. Aí a sua categoria é... A minha é a Men's Physique, que é a de bermuda. E qual que é a diferença? A verdade, a diferença é assim, a Men's ela foi criada como uma categoria fitness. Hoje ela já tem uma ascensão bem melhor. Mas era uma categoria fitness. O que é fitness? É uma pessoa mais tranquila ali, um atleta mais... Que não precisa, tipo assim, de fazer uma coisa bem esforçada. Né? Igual um atleta... um aspecto mais bonito, assim, de pele. Uma coisa mais modelo. Então, aí eu decidi pra mais essa. Estético, né? É do tronco pra cima, do quadril pra cima, no quadril caso, que avalia. Aí hoje não, hoje é avaliado pernas, mesmo que tem bermuda, mas a bermuda é mais curta. Eles avaliam? Hoje é avaliado, por exemplo, se tem 2 atletas... Empate, na verdade, né? Parecidos, aí eles olham a perna, se tá melhor. Porque hoje tem que ter proporção, né? A pessoa tem que ter uma simetria bacana. Antigamente não tinha, antigamente o pessoal tinha pernas assim, e o tronco grande, entendeu? E aí hoje não, hoje tem uma ascensão melhor. Mas a questão é essa, tipo, eu mesmo, se eu quiser ir na mesma dele, eu consigo. E ele na minha, eu consigo ir na minha também.
Então, mas por questão de estratégia mais mesmo. Estratégia mesmo. Estratégia a gente decidiu assim, fazer assim. Só que E a gente vai competir junto ainda, não sei mais quando. questão de volume, músculo, Assim, nem tanto, até porque assim, se a gente pegar um Men's Physique hoje, o volume dele superior é bem maior do que um Classic Physique. Os caras estão monstruosos na mesa hoje. Porque avalia um shape por completo, por exemplo, sinuetas. O Men's Physique avalia um shape em V, um shape mais V. Então as costas mais largas, inferior mais fino um pouquinho. Então tem essa avaliação. E um shape da onde que eu vou da Classic, ela tem um shape mais em X. Então o tronco, perna, tudo alinhado, entendeu? Então, assim. Cintura fina. Isso, cintura fina. Aí tem todo o critério, né? Para as categorias. Que na verdade o fisiculturismo não tinha nenhuma dessas. Era só a Open ali e pronto. Era só os caras gigantes. Aí hoje tá criando, né? Porque antigamente, se não criasse também, não ia ter mais fisiculturismo. Não ia ter essa ascensão. Não ia ter mais. Porque os caras da Open, que são os caras enormes, vamos falar que eles já tá saturado, né? Então, não ia conseguir, não ia prolongar. Porque os caras dão a vida para aquilo lá. Eles fazem tudo. Então os caras estão enormes, eles não vivem. Né, pra saúde, né? Eles não, vou dar um exemplo assim, vou pegar uma pessoa hoje que tá ali, obesidade grau 3, por exemplo. A pessoa vive, assim, com dificuldade. Muito. Um atleta da Open, ele vive quase da mesma forma, um pouquinho diferente, porque ele tem mais músculo. Mas pra ele até amarrar um tênis é difícil, cansa tudo, cansa muito. Né? Esse cara fica muito grande. Então o fisiculturismo não ia prolongar, porque esses caras não iam conseguir por muito tempo. Então foi criando categoria atrás de categoria pra prolongar. E não era atrativo, né? As pessoas achavam que era algo assim muito inacessível, distante. Distante, assim, uma pessoa que não tinha condição não ia estar falando, vou nem preparar pra um campeonato desse. Não. Aí hoje, quando você vê assim, várias categorias, assim, eu não sou também desse jeito. Ficou mais acessível hoje. Eu consigo chegar mais perto. Hoje tá muito essa diversidade de categorias. Né? Hoje tá muito acessão à categoria natural. Que a gente fala natural é a pessoa que ela não hormoniza. Sim, então hoje tá crescendo muito essa linha. De um atleta natural que consegue ele evoluir sem a questão hormonal. Então está favorecendo também o esporte, que é uma coisa muito bacana de incentivar. Dá visibilidade. E a garotada, né, tipo assim, 18, 19 anos aí, que tipo assim, quer viver esse esporte, mas não tem como a pessoa pra tirar da cabeça dos jovens hoje em dia que... De usar um hormônio, com 18, 17 anos, 16 anos, tá querendo usar hormônio. Eu ia até mencionar isso agora, porque com o crescimento da visibilidade, porque cresceu bastante, né? Cresceu muito. Turismo, academia, enfim. Hoje é muito mais visto, né? Em rede social, enfim. E aí o pessoal tem inspiração com aquele pessoal que é atleta. Muito do YouTube, né? O pessoal da mídia, né? Isso. E às vezes vê aquela expectativa, não, eu preciso hormonizar, eu preciso estar naquela condição ali, e às vezes se frustra, né? Sim, porque igual a gente mencionou no início, a vida fitness, ele é diferente da vida do atleta, né? Então tem essa questão de incentivar, né? E o que a gente fala pode ser, tipo assim, da área, né? Preparar atletas também, a gente tem que dar uma visão pra pessoa, né? Tipo assim, quer competir, todo mundo pode competir. Paga sua inscrição, vai lá, faz sua pintura e sobe uma competição. Só que nem todo mundo vai ter um resultado final bacana, uma experiência satisfatória, né? Porque, assim, demanda muito até do biotipo da pessoa, do corpo. Então, assim, a mudança você vai ter de qualquer forma, mas para uma competição é extremamente rigorosa. Então, assim, eu vejo muito hoje a pessoa, assim, inspirando no atleta, mas inspirando no corpo. Eu quero ter esse corpo. E, assim, tá muito distante. Não que não consegue, mas, assim, tá muito distante e quer fazer de tudo pra ter aquele corpo. Até porque o atleta, ele tá buscando outra tá buscando outra coisa, outro objetivo. Eu mesmo já entrei. Porque, assim, quando você entra, principalmente no Instagram, você tem aquela bomba ali de informação. Muita gente ali e tal. Aí você vê um corpo assim, um shape tal, um shape tal. Eu já passei por essa comparação. Nossa, por que eu não tenho essa perna? Por que eu não tenho esse abdômen? Aí eu paro e falo assim, não, a pessoa é fisiculturismo. É fisiculturista. Eu, que sou uma pessoa normal. Comparação eu sou uma pessoa normal, tô me comparando com uma pessoa que é atleta, que vive daquilo. Que vive aquilo. Então, tipo assim, essa comparação E também a gente mencionou de genética, tem pessoas que tem uma genética, uma linha muito mais para competição. Então, o que eu sempre falei, a gente pode espelhar, né? Admirar. Pode ser inspirar, Isso, né? mas assim, vamos pôr que a pessoa tem esse corpo e a outra pessoa que tá inspirada é totalmente distante disso. Então ela se frustra porque não chegou nem próximo. Então, assim, hoje tem que mudar um pouquinho isso. A pessoa tem que estar, né, buscando o que tá próximo dela. E dentro da jornada dela. Da jornada dela, o que ela pode fazer. Né? Isso é verdade. E a questão voltando na categoria, não é a gente que escolhe ela. Tipo assim, eu quero subir na Men's Physique. Ela que escolhe. A categoria que te escolhe, na verdade. Porque a Men's, por exemplo, é um shape mais estético, né? Uma linha mais em V, cintura bem fina.
Aí um cara que tem a cintura larga, eu quero subir na mesa porque minhas pernas é fina. Ele pode subir, mas ele nunca vai ser um campeão. Porque ele não tá dentro do padrão que a categoria pede. Então tem que ter essa visão. O pessoal hoje tá tendo essa distorção. É só fazer uma preparação e eu vou subir. Não gosto de treinar a perna. É igual a mulher, por exemplo. A mulher, tipo assim, ela tá... Tipo assim, eu vou pra biquíni porque eu sou mais magra. Mas você tem que pegar a linha que a categoria biquíni pede. Eu acho que eu sou linha biquíni. Eu acho, não tenho certeza não. Mas tem que ver, porque talvez suas pernas são grandes. Tipo as suas pernas têm um volume que você acha que não tem por espelhar numa Mr. Olímpia. Então tem essa ideia. Na verdade, eu falei aqui, mas eu acho que não entro em nenhum. Eu não sou nem... É verdade, eu não sou nem magra pra biquíni, nem sou mas nenhuma. é essa a questão. Então, assim, a pessoa tem que entender esse critério. Ela não pode chegar, não, vou na wellness lá e isso é importantíssimo, eu vou na né? mesa, vou na É class. igual a Kai falou, mencionar a categoria de escola. Então é importantíssimo você buscar alguém que tenha um conhecimento do que é entendimento de uma categoria, pra te falar, não, você não encaixa nessa categoria, não. Você vai encaixar em outra. Mas por que e tal? Não, isso posta sua não vai, sua linha não vai. Então, assim, tem que ter uma pessoa experiente pra falar com a pessoa. E às vezes quando a gente fala, o pessoal acha que a gente é arrogante. Porque, você não fala que eu não vou conseguir. Só que a gente tem uma experiência em falar, entendeu? Porque é todo um conjunto, né? Todo conjunto, não é só um. Não é, a pessoa vai ter uma perna, mas não tem o resto. Então, não é só uma coisa, né? E a gente falando sobre essa questão do fitness e do atleta, qual que você acha que é a principal diferença? Porque hoje em dia a gente precisa desmistificar, né? Porque o atleta, tanto de fisiculturismo quanto de outros esportes, realmente ele é difícil. Não vamos romantizar, né? Sim. É difícil, abdica de muita coisa. Às vezes até bota até a saúde, né, em risco. Qual que é a diferença? Então, vamos lá. O fitness hoje é uma coisa que está muito em ascensão também. E hoje, toda pessoa que entra para uma academia, que começa a fazer uma dieta, que começa... Tá na moda do fitness. Estilo de vida, né? Estilo de vida, fitness. Mas a diferença é o quê? Um atleta é esporte de alto rendimento. E o fitness, não. Você vai treinar por questão de estética, saúde. E o atleta ele não tá preocupado com estética. Ele tá preocupado com o que ele vai apresentar lá no na palco. O que é cobrado, entendeu? Tem cara que fala assim, eu quero ficar horroroso. Já viu essa ditado? Mas é real. Tem cara o que Kai falou... muito seco, né? Parece que tá doente. Sobre esse negócio de alto... Assim, esporte de alto impacto, na verdade, né? Alta performance. Então, assim, a saúde é comprometida. Não só no fisiculturismo, em qualquer esporte de alta performance. Você vê que um jogador de futebol, ele para com 32 anos de idade, 33, ele tá aposentando. Alto impacto, porque tudo. O rendimento é muito grande. Muito grande, em pouco tempo. Então, assim, qualquer esporte de alto rendimento, ele vai ter um impacto, assim, na saúde. Não tem jeito. Eu vi uma reportagem mesmo de uma... balé que fala? Balé, né? Tipo assim, uma pessoa que... Não sei se é esporte em si, mas, tipo assim, uma pessoa que pratica profissionalmente a dança. É uma dança, né? Isso. O problema é que ela tem nos pés. É uma coisa que ela tem que fazer cirurgia depois. O atleta de luta livre, Muay Thai, por exemplo, de MMA, é o cara que ele tem muito problema na cabeça. Neural e tal. Problemas assim, até a orelha, neural, neurológico. Né? Porque recebe muita pancada, aí tem muito problema neurológico, muito problema que vai tirar esse cara do ar. E você pode ver que ele tem essa questão de aposentar mais cedo, essa consequência no futuro. Então, resumindo, assim, o esporte de alta performance, ele não é prolongado. Assim, ele tem uma data e um fim, entendeu? Aí, assim, uma pessoa do fitness, ele consegue prolongar muito tempo. É o que eu mais escuto na academia. Pô, comecei a treinar na academia e parei de sentir dor. Aí, a gente, quanto mais treina, mais dor sente. Porque é muito peso. Tipo assim, a gente vai agacha com muito peso, vai fazer um leg press com muito peso. Então, uma pessoa que busca só o fitness, ele não tá preocupado, assim, em questão de lógico, hoje tem muita coisa que a gente tá corrigindo, né? Mas que tá tudo bem. Que busca o fitness, ele não tá numa alta performance, igual a gente tá, né? Buscando uma competição e tal. Então tem essa diferença. É outro paralelo. É outra direção ali. As pessoas que não entendem sempre quem né? tenta associar. Aí veio e cai, esse cara é fitness. Não, beleza, nós somos mesmo. Também. Não, tipo assim, não tira essa questão, né? Tipo assim, porque tem gente que não gosta, não. Não, eu sou fitness, eu sou atleta. Não, a gente treina, tipo assim, o espelho é esse. Quem vê fala, não, os caras é bacana, os caras treinam e tal. Você é atleta? Então pronto, entendeu? Tem essa... Até porque também as pessoas não conseguem fazer essa distinção, né? E acaba falando às vezes maldade. É porque a pessoa tem ideia que, tipo assim, a pessoa fitness tem que ter o corpo de um atleta. E a pessoa fitness, ela tem que treinar, tem que ir pra academia, fazer assim, correr. Eu já vi muita gente que não é atleta e tem um corpo melhor de quem tá competindo.
Já vi várias mulheres, homens. Só que assim, justamente quem falou da genética, e assim, é o que ele tá buscando ali, melhorar o corpo dele. Sim. Mas sem agredir, sem alta performance. Mas ele tem uma genética que favorece. Às vezes ele tem um corpo, nunca competiu na vida, nunca foi um atleta de fisiculturismo, mas ele tem um corpo melhor que quem tá lá em cima competindo. Ele se mantém em movimento, né? Sim, A pessoa quer se treina manter em ali, movimento. cuida da saúde, cuida da estética também, né? Visual. Um atleta não tá muito preocupado com o visual, não. Quer ter o corpo bom e tá nem aí. É, E pronto. desse jeito. Fica feio demais. Agora- Na preparação fica muito feio. Mulher, homem. Só a caveira. Só a caveira. seca demais. Seco. Parece que tá doente. Desgasta É. muito, né? É. Agora, falando, né, dessa questão do fisiculturismo, a gente tem um campeonato aí logo ali, né, do dia 26 de 26. abril. 26. Eu queria que vocês convidassem as pessoas, falassem um pouco Sim, também sim. sobre o que é esse É, campeonato. o Mock Contest, né, que a gente criou aqui, leva o nome de Mãos Claras, né? Então, assim, a gente criou ele para buscar isso mesmo, né? Essa adesão do esporte aqui na cidade. E, assim, o que a gente fala hoje, até hoje, desde quando começou, o pessoal em si que, vamos pôr, a galera que vai assistir o campeonato hoje em dia, eles não apoiam muito. Então, assim, tá Falta bem muito fraco. apoio Falta na muito cidade, apoio. né? Assim, eu acho que a galera, no mínimo, tinha que ir lá incentivar os atletas a assistir. Porque, assim, você tá trazendo um campeonato, né? Esse campeonato tá vindo várias pessoas da Bahia, Espírito Movimenta, Santo, né, a cidade. movimenta a cidade, então, assim, agrega. Então, assim, acho que a galera tinha que abraçar essa causa. Então, assim, a gente começou no intuito disso também, promover esses eventos que a gente Despertar, gosta. né, o interesse das pessoas. Então, despertar. Então, assim, eu e Caio, tipo, já tentamos buscar isso. A gente já promoveu alguns eventos também. Inclusive, foi em 2015, foi? Foi. A gente fez um evento aqui voltado pra isso também. A gente fez um Garota e Garota Fitness, Garota e Garota Academia, voltado pra isso. Então, 2015. Então, a gente pode Não falar é com de propriedade, hoje, né? porque a gente é pioneiro nisso aqui. Não é de hoje. Nós somos os pioneiros a Pioneiro, na fazer verdade. um evento pra galera fitness, né? Em 2015 a gente fez esse concurso. E aí o Mock Contest, ele surgiu na ideia de agregar os atletas aqui da região, porque aqui a gente tem muito atleta e bons, né? Que saem daqui de Montes Claros, vai pra outras cidades Pra competir. e fazem, tipo assim, atração mesmo, traz troféu, movimento da cidade. Então, a gente criou no intuito de estar promovendo isso aqui para os atletas do norte de Minas em geral. Mas igual o Kaique citou, vem muitos atletas de outras regiões e tal. E a primeira edição nossa foi em 2023, em setembro de 2023. Veio atleta de Mato Grosso, de Brasília, Espírito Santo. Foi muito Legal. bacana. Ano passado teve até atleta de fora do Brasil, do Chile, foi do visibilidade. Chile. Teve um do Chile. Ano passado também teve uma índia que competiu. Olha só. Índia mesmo, de tribo e tudo. Acho que foi a primeira índia que virou fisiculturista. Que acho que ela acho que não tem outra, não. Que legal. Ela Então, assim, também ela é foi índia mesmo, pioneira né? aí, né? De tribo e tudo. Ela tem a tribo dela aí, então ela veio competir, gostou do interessante. esporte. Então, Que legal. então bacana assim, a demais. gente Diferente, faz né? esse apelo aqui pra galera ir lá assistir o campeonato. Assim, dá valor no esporte. Aí, se Então, a tiver, galera ó, muito devagar. Montes Claros é a cidade do norte de Minas que tem mais academia. Sim. Acho que tem gente que não sabe, mas a cidade... Montes Claros compara praticamente com Belo Horizonte, Belo Horizonte, BH, a capital. região ali de Belo Horizonte. Com a quantidade de academias que tem. E a gente precisava desse incentivo das academias, porque o esporte ele é direcionado para as academias. Ele nasceu das academias. É um esporte que... Igual o Caio falou, né? É o público-alvo. É o público-alvo. Até Então, porque assim, gera até mais clientes pra academia. Não, fui no campeonato, vou entrar na academia pra mim e ficar bem Cuidar de também, mim, cuidar de mim. Não, melhorar. eu não quero ser atleta, mas eu quero isso. Então, assim, a gente busca a cada ano tá melhorando isso, trazendo mais pessoas para assistir e valorizar o esporte também, porque não é uma coisa fácil. Promover um evento nesse nível, a gente fala nesse nível porque é um evento a nível nacional. Sim, com E certeza. não é tão É desafiador fácil, demais. Desafiador. Aí, Então, a gente fez no envolve primeiro e veio só muitas melhorando, coisas, né? né? Vai só melhorando o campeonato. E assim, e o campeonato não é só voltado lá para assistir os atletas, né? Tem várias empresas que vai estar lá dentro, mostrando o seu produto, os stands, o os stand, patrocinadores, né? o que igual a Minas Brasil vai estar lá, tá apoiando a gente, vai estar lá com o stand deles, mostrando também Sim. seus produtos. Tem gente com produto lá natural também. Sim. Então vai abranger várias coisas, né? Não é, É só uma lá o evento. oportunidade, Uma né? oportunidade pra galera lá Oportunidade de conhecer várias também coisas. as empresas que estão lá dentro, conhecer também, né, o que é ser um atleta ali. Isso, Nunca as viu a pessoa. categorias, né? Conhecer a Eu mesmo categoria. conheço, vai ser a primeira vez que eu tá vou. vendo? Então vai ser a primeira vez. Você vai gostar, Você vai você gostar. vai É interessante, é emocionante. As famílias aí a torcendo pra família galera. gritando, o pessoal torcendo, então é muito Que massa. legal. E eu espero que lota lá, né? Se esse povo não for, eu vou arrumar com isso. Eu sou suspeita pra Gente falar. vai dar demais, mas a gente espera que dê muito mais.
Pra ter essa valorização. Até os atletas que eles fazem aquela preparação toda. E então é muito bacana você chegar e ver ali, entendeu? E de qualquer maneira, o esporte em si, a gente questiona, né? Ah, mas o Brasil não ganha os treinos lá fora, quando tem algum movimento e tal. Mas quando a gente vai ver, nem de casa, é falta de lá no apoio, bairro, incentivo, na cidade, você não tá valorizando, não tá então valorizando. você quer valorizar os de fora? É falta de incentivo, né? Falta eu falar até assim, da população e dos órgãos, né? Públicos, de maneira geral. Podia estar ajudando. O esporte, acho que ele é assim, infelizmente, é uma cultura, né, que a gente pode mudar isso, né, como cidadãos. O esporte, assim, nunca foi algo assim que realmente o povo valorizou da maneira que precisa. E uma coisa muito bacana que a gente tem que citar aqui, que Montes Claros é um berço de atletas. Aqui sai muito atleta que a gente nem sabe. Igual a gente tem um atleta aqui de basquete que tá na liga profissional. E muita gente não sabe, entendeu? A gente fala de atleta de forma geral, que é um atleta, tipo assim, que Sergipano, representa dias, né, no mundo inteiro. Então, assim, não tem essa valorização, não tem uma questão ali do né, poder público chegar e valorizar isso. Então a gente tem que brigar, tem que correr atrás, porque o esporte ele é a coisa que mais, tipo assim, diferencia, que transforma, né, abriga muita gente. Tira de obesidades. E aí vai dar um exemplo aqui, Caio, falando de órgão público, a gente já procurou a prefeitura, a Secretaria de Esporte aqui, pra tentar fazer o deram as costas. Então, não e tal. E aí vai dar um exemplo, uma cidade aqui perto, que vai ter um evento fisiculturístico, que é Itaiobeiras, a prefeitura apoiando a cidade. Não, pode fazer, que a gente vai apoiar. Estar lá, aí vai estar lá. Promovendo também o evento. Vai sair daqui de Montes Claros pra lá. Mas você vê a diferença. Bacana. Norte de Minas, cidade maior do Norte de Minas, não apoia o esporte. A Princesa do Norte, né? Ele não tá nem aí com o esporte, né? Então, assim, acho que... A gente espera, né, que essas oportunidades, esse evento abra a mentalidade, porque, de qualquer maneira, é uma oportunidade de salvar vidas, né? Que o esporte vai insistir até dar certo. Até, assim, dar certo no sentido, assim, da pessoa... que tá lá no poder hoje, né? Não vou citar o nome de ninguém. Sim. Mas é a pessoa que tá no poder aqui da cidade. Abrir a mente, né? Ter a consciência que tá trazendo um benefício pra cidade. Então, assim, acho que a gente vai insistir até isso dar certo. A prefeitura, o governo, apoiar a gente mesmo e falar assim, não, vocês estão no caminho certo. E aí a gente vai dando visibilidade, né? Pro negócio, pra cidade se movimentar, assim, né? E já esse berço não é falado. Não é falado. Tem muito atleta bom aqui. Mas tem muita gente que deixa de ser um atleta profissional, né? Porque não tem incentivo. Tanto no fisiculturismo, quanto no futebol, vôlei, basquete, qualquer um desses não tem. Né? Então, e parabéns pra vocês, né, por estar nessa jornada aí que não é fácil, é desafiador. E tá aí, assim, buscando incentivo, porque talvez, se a gente for olhar, é uma questão de propósito, que às vezes o financeiro mesmo, vocês mais investem. Será que a gente tem mais prejuízo do que... Vocês mais investem do que... É o que a gente falou, a gente tá insistindo mais no propósito. O propósito de buscar esse esporte, essa melhoria. Então, assim, sem falar de financeiro, pô, lá embaixo. Tá no vermelho. Só que, assim, a gente vai insistir até dar certo. Então a gente quer buscar isso aqui pra cidade, né? Sobre o campeonato, eu sou até suspeita pra falar, porque eu gosto bastante. As 2 edições que teve do Mock Contest, eu participei. E, gente, é muito bom. Com plateia, é muito bom. E a primeira eu cheguei, juro pra vocês, eu cheguei 8 horas da manhã. Acho que vocês tava entrando lá. Eu tava lá porque eu queria pegar a melhor cadeira, porque era a primeira vez que eu ia ver algo assim. A gente via só por internet, né? Tava lá, peguei as cadeiras da frente pra poder filmar, pra poder gravar pessoas conhecidas também, eu competi. Gente, é muito bom. É uma sensação assim. Eu nem tava lá competindo, mas é uma sensação muito boa. Você vibrar. Imagino pros atletas que tem a família assistindo, que tem um apoio ali. Nossa, deve ser muito bom. Não, muito bom. É assim, a torcida, né? Tá ali no peso, faz toda a diferença. No futebol, a torcida manda. Todo mundo gritando, vai, sorri. Porque até o sorriso, né? Vai, sorri. Tem que ter. Ajudando a galera. Você tá no limite, mas você tem que ter leveza no palco. Mostrar que você tá bem, entendeu? Gente, é um ambiente surreal. Pra quem gosta. E pra quem quer conhecer também, eu aconselho bastante. É muito legal. Quem não conhece ainda, dia 26 de abril. É isso que eu ia falar agora. Você podia fazer um convite pra aquela câmera ali. Dia 26 de abril, Mock Contest aqui em Montes Claros. Todo mundo lá. Não percam, viu? Fala o horário. A partir de 10 horas da manhã. Vai ser aonde o evento? No Portal Eventos. Qual que é o endereço lá? Lá no Melo, né? Aí foi Melo. Vamos pesquisar aí, Portal Eventos. Dia 26, a partir das 10 horas da manhã. Das 10 horas da manhã, aqui em Montes Claros, no Portal Eventos, viu, galera? Então, e a gente tá chegando no final. Deixa seu Instagram. Deixa o arroba de vocês aí. Entrar no site pra... Vou deixar do Mock Contest, @Mock_Contest no final.
Muito bom. O meu Caio Souza, coloca lá que vocês vão me achar. O meu Kaique Souza Pro. Isso aí. Kaique Souza Pro. É por causa do Pro. profissional do campeonato. Tem que Depois aparecer, né? Depois do sofrimento tem que colocar lá, tem que valorizar. valorizar, isso mesmo. Muito obrigada. Nossa, Agradeço a agradeço. presença de vocês, o Bacana tempo demais. aí. Ficamos felizes de compartilhar um pouco Não, desse bacana. A gente espera vocês lá, viu? E aí, Com nós vamos certeza. estar lá, pode deixar que. Cobertura nós toda vamos do estar lá. campeonato lá. Isso Vai aí. ser bacana, os atletas vão ficar muito empolgados também, né? De estar ali fazendo uma Isso, e entrevista, dar contando um pouquinho da visibilidade, história né? deles, né? Isso, Vai que ser cada Isso um bacana. é tem bacana. jornada. Valorizar cada ato, né, de valorização é importante. Tanto Com para nós certeza. quanto para os atletas. Porque Exatamente. assim, eu acho o mais importante é eles lá, os atletas, porque eles são o principal foco do campeonato, né? Então, isso. assim, quanto mais a gente puder valorizar isso aí pra eles, vai ser Isso. o melhor. É uma maneira, Muito né, bom. de dar visibilidade para eles. Isso. Sim. Então, Ó, muito obrigada pela participação de Mais vocês, uma por vez. compartilhar um Agradecemos. pouquinho, né, da Precisando da gente aí. experiência. Tamo junto. Pode E contar. o Let's Cast também está de portas abertas, né, pra recebê-los Isso. novamente, Ah, outras Pra a gente gente divulgar, oportunidades. precisa. divulgar. E aí, Pode estar a gente disponível. já divulgou, né, o Let's Cast estará na cobertura do evento do Mock Contest, então eu te espero lá. Ó, E se- lembrando, é o maior campeonato do Norte de Minas, viu? Ó. Falei. É O maior campeonato do Norte de Minas, Norte isso de mesmo. Minas. E se você ainda não segue o @Let'sCast, segue lá. É dia 21 de abril, no dia de feriado, nós vamos estar colocando esse episódio no ar aí às 20 horas. Isso Não mesmo. fique de fora, estamos no YouTube, Spotify, TikTok e me segue também. Eu sou Fernanda Medeiros. E Moura Marcela com 2 L's. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, já compartilha esse episódio pra quem você mais ama, pro seu amigo, pro seu vizinho, pros seus familiares. E não se esqueça de curtir também. Bora, bora.